Agora nós iremos entrar nas separações de misturas. Na página 21 até a página 25, né, vamos trabalhar separação de misturas. E nessas separações de misturas, vocês vão acompanhar pelo livro os conceitos e exemplos também. Essa imagenzinha para mostrar para vocês que as misturas elas podem aparecer de forma heterogênea, como a gente estava vendo, e de forma homogênea. Porém, tem várias maneiras de elas apresentarem de forma heterogênea e de forma homogênea. Algumas dessas maneiras não estão no livro de vocês. Coloquei todas para que vocês possam fazer uma pesquisazinha. No chat eu vou falar para vocês como vai ser essa pesquisa. E irei trabalhar apenas aqui o que está no livro de vocês. Dá para vocês perceber que as misturas heterogêneas apresentam várias maneiras. Filtração, decantação, catação, flotação, dissolução fracionada, separação magnética e sublimação. No livro de vocês, das misturas heterogêneas, apresenta decantação, filtração e dissolução fracionada. As demais, né, catação, flotação, separação magnética e sublimação, vocês vão fazer uma pesquisa. As misturas homogêneas apresenta quem? Destilação e cristalização. Apresenta destilação simples e destilação fracionada. No livro de vocês, só apresenta os processos de destilação, a simples e a fracionada. A cristalização é a pesquisa que vocês irão fazer. Façam anotações para caso de dúvidas, a gente discutir no nosso chat. Aqui, né, tá a separação de misturas homogêneas que aparece no livro de vocês. A filtração e a dissolução fracionada. A filtração, né, é um dos métodos que a gente mais utiliza no nosso cotidiano. Ou as mães de vocês utilizam, né, para coar aquele cafezinho da manhã antes de vocês irem para a escola, cafezinho da tarde, certo? Então, isso aqui é um dos mais fáceis do cotidiano de vocês. Mas, conceitualmente, né, a filtração é uma separação de líquido, tá aqui, ó, o cafezinho tá separando um líquido com um sólido que não foi dissolvido, ou seja, o pó do café vai ficar aqui, porque eu tô filtrando aquele determinado líquido que seria o meu café. Eu posso filtrar também minha água, né, de alguns resíduos de poeira, de pé, separar o sólido do líquido, o sólido não dissolvido do líquido. A decantação é a separação conforme a densidade dos elementos, certo? Aqui tem um suportezinho, um exemplozinho parecido com o do livro de vocês, onde mostra o suporte, um determinado recipiente, onde vai ter um líquidozinho, que seria o que? A água e o óleo, né? Densidades diferentes. E devido a essas densidades, teria sim como separar por meio da decantação, né? Aqui está o filtrozinho e tem o becker, que é para justamente colocar a água. E quando eu separar o líquido do líquido, conforme suas densidades, a água vai ficar no becker e o óleo vai ficar justamente nesse funil de decantação. E vale lembrar também que a decantação, ela também pode ser separada líquido de algo sólido. Sobre a dissolução fracionada já é um pouco diferente. É a separação de diferentes componentes, que vai ocorrer por meio de filtração e evaporação, certo? Aqui, né, eu peguei lá um exemplo do cotidiano de vocês e que vocês podem fazer também. Onde eu vou ter a areia, né? A areia com sal, certo? Como é que eu vou separar essa areia do sal, né? É um pouco complicado. O que é que eu vou fazer? Vou pegar água, colocar aqui dentro desse recipiente com areia. Vou mexer, né? Obviamente, o que é que vai acontecer? O sal vai dissolver na água. Pois o que é que eu vou fazer? Vou usar o processo de filtração para fazer o que? A separação da areia para a água, certo? No caso, na areia não vou ter partículas de sal, porque não dissolveu na água. E vai ter o que aqui no meu recipiente quando eu filtrar água e sal. E a partir do momento que eu colocar lá para ferver e evaporar, né? A água vai virar vapor. E eu vou ter o que aqui no fundinho da minha panela?
o sal. Isso se chama dissolução fracionada, que é por meio da filtração e evaporação, para separar vários elementos ou diferentes misturas. Ou seja, todos esses três processos são processos de misturas heterogêneas. Agora vamos falar sobre separação de misturas homogêneas. Homogênea, a gente não vai ser possível distinguir suas fases. Aqui, é destilação simples e destilação fracionada. A destilação simples separa o sólido quando é dissolvido no líquido através do processo de aquecimento, ou seja, tem que ter uma determinada evaporação desse líquido para poder separar o sólido, como a gente viu no exemplo anterior, certo? Sobre a evaporação da água para separar o sal. E aqui eu coloquei um esqueminha. Nesse balão de vidro aqui eu tenho a solução de água e sal, certo? Aqui eu tenho uma determinada chamazinha onde está sendo aquecido a minha água, Para que possa aquecer, subir aqui, ó, o vaporzinho e vir pelo condensador, isso aqui chama-se condensador, onde eu vou ter tipo uma mangueirinha para sair o ar quente, E aqui tem outra mangueirinha para entrar o ar ambiente, que é um ar um pouco mais frio, resfriar, esse condensador e fazer aquele vapor se tornar líquido para cair aqui no meu potezinho, onde vai ter a minha água separada das partículas de sal. A destilação fracionada é a separação de diferentes componentes, inclusive componentes líquidos. No caso da destilação fracionada, é usada muito em laboratórios, em grandes indústrias, certo? Preciso aqui no exemplo de vocês, eu coloquei o balãozinho, onde ela vai evaporar, quase da mesma forma da destilação simples. Vou ter um condensador, onde eu vou ter a saída de água, inicialmente, e vou ter a entrada também de água, tá? Que pode separar um determinado elemento nesse processo. E a destilação fracionada, ela é utilizada muito nas indústrias petroquímicas e entre outras indústrias para saber a questão de separação de líquidos e de substâncias. Para finalizar, o nosso conteúdo do primeiro bimestre, coloquei aí 4 questões bem simples, certo? Onde vocês vão anotar no caderno de vocês essas questões, responder e a gente discutir cada uma delas no chat, certo? A questão 1, vocês vão identificar o processo de separação, como é que eu posso separar gasolina, água, serragem e o sal de cozinha. E vocês vão dizer quais são os processos para separar esses elementos. A questão 2 também, você tem um determinado sólido dissolvido em um líquido e pergunta como você pode separar o líquido B dessa mistura. Então, vocês vão olhar as alternativas, analisar a questão e responder qual alternativa estaria correta. Na questão 3, eu tenho aí 3 pontinhos. Preparar cafezinho com café solúvel, preparar chá de saquinho, coar um suco de laranja, certo? Esses 3 pontinhos, vocês vão ver, analisar que formas podem ser separadas, numerar ali e marcar a sequência correta, conforme está ali. No primeiro pontinho, preparar o cafezinho. Aí vocês vão escolher a alternativa aí, 1, 2, 3, 4 e numerar. E escolher a alternativa que dê essa sequência conforme os pontinhos, certo? Na questão 4, estou perguntando a vocês se é possível separar uma mistura heterogênea, sal e areia. E como seria esse processo de separação? Aí vocês vão dizer se é possível e explicar como seria esse processo para que vocês possam separar. Bom, gente, com essas questões a gente finaliza os conteúdos do primeiro bimestre. Tem que finalizar as atividades do livro de vocês para que possamos concluir com êxito o nosso primeiro bimestre. Até mais!